Primeira edição do nosso Pod 15, o podcast da mudança. Qual é a ideia deste podcast? Túlio Caria apresentar as suas propostas, porém de um jeito humanizado. Vocês verão um lado do Túlio, aquele lado humano, conhecerão muitas histórias dele e, acima de tudo, vocês ouvirão e verão muitas propostas, muitas delas construídas a partir da experiência que o Túlio tem e teve ao longo da sua vida, inclusive em podcasts. Nosso tema de hoje é juventude. Túlio, comece falando para a gente sobre a sua experiência em podcasts. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual vai ser o horário que vocês estarão assistindo esse nosso podcast. O tema é juventude e é um assunto que eu fico muito feliz, um assunto que eu fico muito à vontade de conversar. Primeiro, porque eu sou jovem. Segundo, porque eu sei o que o jovem precisa, eu sei o que o jovem quer. Eu, apesar dos 30 anos, ainda me considero sim um jovem, tenho muita vida ainda pela frente, se Deus quiser, mas vou ainda me considerar como um jovem. Tenho 30 anos, sou advogado, tive que sair cedo de casa para poder trabalhar, para poder estudar, para poder ter oportunidade de chegar aonde cheguei. Estou no local que eu gostaria de estar? Ainda não. Vou trabalhar muito ainda para conquistar mais coisas, se Deus quiser, e quero que o jovem da minha cidade, o jovem de Amparo de Serra, tenha também a mesma oportunidade. Hoje, a gente sabe que o jovem aqui em Amparo de Serra, ele não tem tanta oportunidade de estudar, de trabalhar, de comprar sua casa, de comprar seu carro, de comprar sua moto, de viajar. Então, isso me preocupa muito, porque eu tenho muitos amigos, muitos colegas de escola que não tiveram tanta oportunidade e que precisam ter essa oportunidade. Alguns hoje já estão com filhos, já têm família constituída. Então, esses jovens também, assim como eu, de 30 e por aí vai, eles precisam ter novamente uma oportunidade. E eu acredito que é através do poder público que essa oportunidade vai vir, é através da prefeitura gerar mais emprego, gerar mais oportunidade de estudar, mais oportunidade de trabalhar, de ter uma mão de obra cada vez mais qualificada, para que a gente possa ter um jovem que parou de estudar voltando para a sala de aula e podendo concluir os seus estudos, para ir para o mercado de trabalho melhor qualificado, tendo realmente oportunidade. Eu quero que o jovem tenha oportunidade. É interessante que eu fiz uma pergunta para ele já respondeu várias outras perguntas numa primeira. De onde vem essa facilidade com a comunicação? Porque você hoje é um profissional multimídia. Pela sua profissão, evidente, pela experiência, você tem facilidade tanto numa fala em público em cima de um palanque, como nós já pudemos comprovar, quanto numa fala, numa entrevista, uma live, como é o caso das lives que estão fazendo maior sucesso, as lives que já estão acontecendo, você está tirando dúvidas, entrevistando pessoas, e na relação interpessoal também você tem uma facilidade muito grande de comunicação. De onde vem essa facilidade? Reginaldo, acho que vou contar um pouquinho da história para as pessoas entenderem. Eu, desde muito jovem, sempre participei dos movimentos que tinham aqui na cidade de Amparo de Serra. Então, eu sempre fui aquele ali que estava liderando a turma para fazer festa de final de ano, para fazer viagem, para fazer um presente para a professora. Então, eu estava sempre ali liderando as pessoas. E aí, o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui avançando nos estudos, tive que ir para Belo Horizonte fazer faculdade. Fui para Belo Horizonte, fiz 5 anos de faculdade em Direito, e uma ressalva, antes eu passei no vestibular de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de São João del Rei, cheguei a fazer 1 ano de agronomia, e aí depois, em 2012, veio uma greve. Nessa greve, minha mãe não tinha condição de me deixar pagando aluguel sem estudar, ela falou: Túlio, vem para o Serra. Voltei para o Serra em 2012, estava tendo eleição na cidade. E aí
fui para o escritório do Dr. Roberto para ajudar ele. Antigamente os processos eram todos físicos e o Dr. Roberto me pedia para digitalizar os processos. Então eu ficava ali redigindo, digitando, e aquilo foi me acendendo um alerta. Falei, opa, não é agronomia, é direito. Então deixei a agronomia quando a greve encerrou. Falei, agora eu quero fazer direito. O único vestibular que estava aberto era o da Newton Paiva. Fiz a prova, fiquei em primeiro lugar e fui para Newton Paiva fazer faculdade de Direito. Fiz ali os meus 5 anos. E dentro da faculdade, eu também, já naquele espírito de liderança, eu falei, eu quero ser presidente do diretório acadêmico. E aí me candidatei sem conhecer ninguém, eu estava lá ainda no primeiro período, me candidatei a presidente do diretório acadêmico e tive mais de 3.000 votos. Fui eleito presidente do diretório acadêmico, fiz a minha primeira gestão. No segundo momento, que seria o segundo ano, não teve candidato à oposição. Me candidatei novamente como único candidato e ganhei novamente o diretório acadêmico. Liderança já vem de longe. Já vem desde da faculdade. E aí fui participando, fazendo palestras, fazendo eventos, organizei muito seminário, muito congresso. Então eu tinha oportunidade nesses seminários, nesses congressos, de falar, de apresentar meu ponto de vista. Eu acho que vergonha eu nunca tive. Desde pequeno no Serra, eu sempre falei poesia, participava dos festivais de declamação, declamava poesia na escadaria da igreja no dia 15 de agosto. Então nunca tive vergonha de falar para o público, não. E aí concluí a faculdade, depois fui trabalhar no extinto Ministério da Pesca e Aquicultura. Ali eu pude aprender um pouquinho sobre agricultura, sobre pecuária, sobre o campo como um todo. E aí, infelizmente, o Ministério foi extinto, e aí eu fui para a Câmara dos Deputados, a convite de um deputado federal que conheceu o meu trabalho, a minha liderança, meu espírito ali de resolver as coisas. Ele falou, Túlio, vem agora trabalhar aqui no meu gabinete. Fiquei trabalhando com ele no gabinete até ser convidado para ir para a Secretaria Nacional de Juventude em 2018, coordenando todo o Sudeste brasileiro. Então eu coordenei São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas na elaboração de política pública para a juventude brasileira. Então ali eu estudei um pouco mais sobre a juventude na saúde, a juventude na educação, a juventude do campo, a juventude negra, a juventude indígena, enfim, todas as juventudes. A gente pôde pegar um pouquinho do que estava acontecendo no Brasil e o que íamos propor para o então presidente da República fazer de política pública para a juventude brasileira. Isso foi feito. Hoje a gente tem alguns livros publicados sobre esse diagnóstico. Inclusive, aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais podem me procurar, que eu mostro ali uma cópia desses livros. E são todos da minha autoria de estudos técnicos que eu pude fazer com parcerias. Então, as minhas parcerias eram sempre com as universidades federais, com as prefeituras, para a gente fazer aquele diagnóstico de forma muito ampla, de forma mais completa. E até que ponto você acredita que a comunicação seja importante na busca por recursos para Amparo do Serra? Eu faço essa pergunta porque recentemente nós vimos alguns vídeos seus que inclusive circularam até em outras regiões que mostravam você em contato aí com deputados, com ministros. Até que ponto essa comunicação é importante, essa facilidade de comunicação é importante para trazer recursos para a cidade? Quem não se comunica não consegue transmitir a mensagem, não consegue transmitir o recado. Hoje não adianta termos uma cidade com tanta coisa para fazer se a gente não tiver um prefeito que abra a boca, que vá em Brasília, que converse, que não tenha medo de expor a realidade, que não mascare a realidade do município, que seja transparente com as pessoas, que seja transparente com a sociedade e que vá em busca do recurso, que chegue em Brasília, que chegue no gabinete de cada deputado, seja em Brasília, seja em Belo Horizonte, dos ministros, e diga, olha,
o meu município precisa disso, 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 está aqui o projeto para fazer isso, um projeto técnico, um projeto estruturado, é mostrar a relevância daquele projeto, a importância daquele projeto, para que o recurso possa vir para o município, para que a gente possa executar as políticas dentro do município. É preciso conversar, é preciso dialogar com todos os setores, ir em Brasília, pelo menos aí 1, 2 vezes ao ano, para baterem na porta do presidente, do ministro, do deputado federal e falar, olha, eu preciso de recurso para o meu município, eu preciso resolver esse problema, porque esse problema aqui vai resolver a vida de X pessoas, é preciso conversar. Antes da gente entrar no nosso foco propriamente, que são as propostas para a juventude, fala para a gente um pouco sobre a sua juventude. Alguma história interessante, de lazer, na escola, algum fato que seja curioso para nós e que é importante que os nossos telespectadores, que os serrenses às vezes nem saibam. Eu tenho uma infância muito alegre, tenho uma infância muito sadia, né? Fui criado só pela minha mãe e com a ajuda de todos os tios, da minha avó Custódio, da minha bisavó, conhecida como Donana. Então a minha infância foi uma infância alegre, uma infância que eu pude participar de todos os eventos que tinham na cidade. Então tinha festival de declamação, eu participava, tinha a banda, eu tentei tocar, mas não tive talento para aquilo ali, desisti. Acho que na minha família todo mundo passou pela banda, todo mundo tentou. Foram poucos os que permaneceram. Mas estive lá na banda, tinha todo ano na escadaria da igreja uma homenagem à Nossa Senhora do Amparo, e aí eu estava lá todo ano falando poesia, eu estava lá dando a minha contribuição. Nas escolas sempre tinham festivais, eu participava ali declamando. Eu lembro que quando a escola municipal Luiz Martins Soares, que é a escola do bairro da Conceição, foi inaugurada, minha mãe me colocou lá para falar poesia, tinham ali mais de 1.000 pessoas, pessoas de várias cidades, pessoas de vários locais, estavam ali para a inauguração da escola e eu estava lá falando poesia, eu estava lá interagindo com as pessoas, eu estava participando dos encontros de comitiva. Inclusive tem um fato muito curioso, que o Bené, que é meu pai, me relatou. Eu tinha 4 anos e ele me colocou em cima de um cavalo, estava tendo um encontro de cavaleiros, e eu nesse encontro falei, eu vou ser prefeito dessa cidade. Então, há 26 anos atrás eu já estava planejando o meu futuro. Eu já Olha estava só, planejando como seria o Túlio de 31 anos, quando eu tomarei posse como prefeito. Então, há 26 anos atrás eu já dizia, eu vou ser prefeito dessa cidade. interessante. Era custoso? Era Você era custoso? como se Criança fosse. custosa? Criança custosa, fazia muita Fazia muita bagunça, bagunça, espoleta. fazia muito. Ixi, já tomei muita coça, muito. Hoje em dia não pode bater mais no filho, mas eu já tomei muito couro, muito puxão de orelha, corria para casa das minhas tias para não apanhar, porque fiz bastante arte. Tenho cicatriz aqui de correr e bater a testa na pedra de mármore, por fazer arte. Na cidade aqui a gente teve um padre que chamava Padre João Paulo, e ele relata que eu, muito pequeno também, e fui na casa paroquial, enquanto eu vi papel dentro do armário, eu fui jogando fora. Enquanto eu vi imagem, eu estava brincando com elas ali, ajudando a pentear o cabelo da santa, Mas na hora que chegou em casa, o couro comeu. o couro comeu. Ô, Túlio, aproveitando que você falou aí sobre essa sua vocação para as artes, hoje, já entrando na parte das propostas do futuro prefeito, o que falta para a juventude do Serra no que diz respeito a entretenimento e a lazer? O que pode ser feito? Bom, em Amparo do Serra acabou tudo. Não tem mais rodeio. A festa de agosto, cada vez que vai passando, ela vai ficando mais vazia. O carnaval, cada vez que vai passando, vai ficando diferente, né? Mais vazio, sem muita atração.
a gente não consegue mais atrair tantas pessoas de fora para cá. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha os grupos que faziam uns blocos de carnaval para competir entre eles. A cidade ficava cheia. Serra hoje precisa de resgatar os rodeios, nós precisamos de fortalecer a festa da padroeira, né, a famosa festa de agosto, trazer bandas de renome, bandas em âmbito nacional, para a gente poder atrair público para a cidade. Isso será feito? Isso será feito a partir de 2025. É preciso também que a gente faça encontros de comitiva, rodeio, que a gente resgate o desfile da Miss Amparo do Serra. É preciso que a gente faça em cada comunidade, resgatando a cultura de cada comunidade. Hoje nós temos uma comunidade quilombola que se perdeu a tradição, então é importante voltar com as tradições locais, com os eventos regionais. É importante também que a gente possa dar valor também ao evangélico, instituindo no município o Dia do Evangélico, com uma festa específica para os evangélicos, para que a gente dê também a eles oportunidade de fazer o seu culto, fazer a sua festa. É preciso a gente voltar com os carnavais que tinham antes. Lembro que na minha época de criança tinha o famoso capetão que ficava correndo atrás das crianças. Então é preciso a gente fazer uma estrutura no município para poder fazer festa boa, para atrair pessoas para o município, para dar ocupação para quem está aqui hoje, para a gente valorizar também o comércio e o principal, levar cultura, entretenimento para as pessoas. É preciso também a gente fazer, está lá no nosso plano de governo, a questão do festival gastronômico, a questão do festival de inverno. Então saibam que a partir de 2025, festa no município é o que não vai faltar. Deixa eu ver se eu entendi bem. Nós teremos, então, carnaval, resgatando a história antiga do carnaval. Teremos rodeios Carnaval, com atrações de nível nacional. Teremos o festival gastronômico. teremos encontros de comitiva, teremos encontro de motocross, teremos a festa do evangélico, teremos a festa do aniversário da cidade, teremos a festa de final de ano de Natal e Réveillon. Compromisso. É compromisso. Olhando na câmera. É compromisso com você que está aí nos assistindo. A partir do ano que vem, o Túlio e o Zé de Juca farão dessa cidade uma cidade alegre, uma cidade com festa, com entretenimento e com economia, girando dinheiro, girando economia dentro do nosso município. O que as pessoas, principalmente a juventude, podem esperar no que diz respeito à educação? Inclusive foi tema agora há pouco, né? Teve a live agora há pouco falando de educação. O que a juventude pode esperar de você no que diz respeito à educação? No que diz respeito à educação, a juventude pode esperar um comprometimento. Então, aquelas pessoas que pararam de estudar vão ter oportunidade de voltar para a sala de aula através do EJA, né, o ensino de jovens e adultos. As pessoas que já concluíram os estudos e quiserem ter a oportunidade de se capacitar, terão capacitações, terão cursos, treinamentos, para que elas possam ir para o mercado de trabalho cada vez mais qualificadas. As pessoas podem esperar mais oportunidade para estudar, mais oportunidade para o jovem que está fazendo faculdade. Então, no nosso plano de governo, nós colocamos o auxílio estudantil no valor de R$ 600 para que o jovem que está estudando tenha uma condição de se manter no estudo. Nós vamos fortalecer o ônibus que leva os alunos até Viçosa, enfim, para que eles possam ter um ônibus seguro. A gente vai voltar com a volta, né? Vamos voltar com os ônibus buscando os alunos em outras localidades, por exemplo, Rio Pomba, nós temos um Instituto Federal lá que tem muitos alunos estudando lá. Esses alunos vão ter a oportunidade de vir para a cidade aos finais de semana, o que hoje não tem mais esse transporte. É isso que nós vamos propor para a educação dos jovens. Ô, Túlio, falando em oportunidades,
em se tratando de mercado de trabalho? O que dá para ser feito para que os jovens de Amparo do Serra tenham mais oportunidades de trabalho mesmo, tenham mais opções de trabalho? O que pode ser feito? O que você pretende fazer? Nós precisamos criar um ambiente de negócio no município de Amparo do Serra. E o que isso quer dizer? Criar oportunidade. Então, nós precisamos pensar no processo como um todo. Esse processo ele precisa de conter pessoas qualificadas. Então, através disso, eu tenho que ofertar esses treinamentos, essas capacitações, para que eu possa ter uma mão de obra capacitada. Eu preciso criar dentro do município o que a gente chama de um galpão industrial, uma cidade industrial, uma área industrial, enfim, um local em que a gente vai construir alguns galpões para valorizar as empresas locais que quiserem se expandir ou também aquelas que estão em outras localidades possam vir para o município. E faz parte desse conjunto um pacote de incentivo fiscal e tributário, para que possa ser atrativo para as empresas se instalarem dentro do nosso município e gerar emprego dentro do nosso município. Através também de cooperativas, são formas aí que eu encontro para gerar mais emprego e gerar mais oportunidade dentro da cidade. Algo mais sobre juventude que você queira acrescentar, já caminhando para a reta final desse primeiro episódio? Bom, a juventude ela precisa ser, primeiro, respeitada, ela precisa ser valorizada, é preciso dialogar com essa juventude em Amparo do Serra. A gente precisa de fazer alguns encontros com essa juventude para entender também o que eles esperam da prefeitura. Porque às vezes eu falo de dar capacitação, mas às vezes os jovens não querem se capacitar, querem apenas trabalhar. E não é errado deixar de querer um em detrimento do outro. Então nós precisamos de ter um diálogo com o jovem, ofertando para esse jovem trabalho, educação e lazer. Eu preciso dar ocupação para o jovem, que seja só trabalhando, que seja só estudando ou que seja trabalhando e estudando. O jovem precisa de ter um prefeito jovem, que fale a linguagem da juventude, que dialogue com a juventude e que esteja aberto a receber a juventude em sua casa, no gabinete, na rua, em qualquer lugar que eu, enquanto prefeito, estiver. Eu quero que o jovem tenha total liberdade comigo, assim como qualquer outra pessoa, para dialogar. É transparência, é diálogo. Como se dará esse diálogo? Esse diálogo se dará das mais diversas formas, através do contato pessoal, através das redes sociais, através do meu telefone particular, através de uma central de ouvidoria que nós vamos instalar no município, uma central de atendimento ao cidadão que também vai ter dentro do município, para que as pessoas possam conversar comigo enquanto prefeito e também com o poder público como um todo. Finalizando o nosso Pod 15, como é que o jovem que queira se engajar na sua campanha pode ajudar, pode pegar material, pode entrar para a campanha? Afinal de contas, com tantas propostas interessantes, é legítimo que o jovem queira participar de uma campanha dessas. Como é que faz? Pode nos procurar o nosso comitê que fica no bairro da Conceição, pegar o material. Nós temos muitas coisas, tem o plano de governo, tem o bottom, tem o santinho, tem a carta aos serrenses, tem os adesivos, enfim, tem vários materiais ali disponíveis para quem quiser conhecer um pouco mais das minhas propostas, possa conhecer um pouquinho mais das minhas ideias. E hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem isso aqui na palma da sua mão, e aqui a gente tem o Instagram, tem o Facebook e tem o WhatsApp. O meu número é 31 98418 0376. Meu Facebook e meu Instagram é Túlio Cária. Então não é difícil de me achar, não. E eu também estou na rua aí o tempo inteiro, nas comunidades rurais o tempo inteiro. Então, quer conversar, quer trazer ideia, eu estou disponível, o nosso comitê está lá aberto para você pegar o material, se engajar, acreditar nesse projeto e pedir o famoso voto. Diz que quem não pede, não ganha.
Então nós temos que pedir o voto e levar o maior número de pessoas para conhecerem as nossas propostas. Este foi o nosso podcast da mudança, o Pod 15, que estará no ar pelas nossas plataformas, pelas nossas redes sociais, sempre às 15 horas. Seja o episódio completo, seja uma edição, os cortes do nosso Pod 15. Até o próximo. Vote 15.